Agora sim, bom dia para todos. Deus seja louvado porque estamos novamente reunidos em oração, em nome de Jesus. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos novamente. E também o pastor Jorge, nosso mensageiro de hoje. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia para todos aí, que possamos ter um dia com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer 2 orações para nós iniciarmos o nosso culto. Alguém gostaria de orar? Eu posso fazer uma oração. Sim, o pastor Jorge faz a segunda oração e mais uma oração nós teremos. Alguém gostaria? Eu faço a segunda. Bom dia, irmã Terezinha, muito obrigada. Então, a senhora ora primeiro e o pastor Jorge ora em seguida, para depois ele iniciar a mensagem. Pode ser? Pode, vamos ajoelhar. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Paizinho querido, por estarmos acordada nesta manhã para mais uma vez cultuar o teu santo nome nesta igreja virtual. Quero colocar diante do Senhor, diante do teu trono, Pai, cada lar representado, cada pessoa que está presente nesta sala, representando os seus lares, suas famílias. Cada um de nós, Pai, temos nossas lutas, nossas batalhas, estamos aqui, Pai, clamando, suplicando o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesse dia, para que nós possamos, ó Pai, levantarmos, sairmos do nosso quarto, sairmos, ó Pai, do nosso momento de oração, revestido do teu poder, preparada para enfrentar a luta desse dia. Quero colocar em tuas mãos a vida do pastor nas tuas mãos. Ó Deus, usa ele neste momento, como o Senhor tem usado os dias anteriores. Faz dele neste momento instrumento nas tuas mãos e abençoa cada um de nós que aqui estamos. Ó Pai, fala aos nossos corações, por misericórdia, nos unge com teu Santo Espírito. Nós te pedimos, quero colocar em tuas mãos cada pedido que tem sido colocado, Pai, nessa sala todos os dias. Pai, toma em tuas mãos cada clamor, toma em tuas mãos cada vida aqui presente, supra a nossa necessidade. Nós te rogamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos, Senhor, por mais um dom, mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de um crescimento espiritual e de louvar o teu santo nome. Que a tua graça, Senhor, que tem permeado todo o nosso ser, através do teu santo e bom Espírito, possa estar, Senhor, a cada momento, nos ajudando a compreender o teu propósito, nos capacitando a obedecermos a uma lei santa, justa e boa. E cada dia, Senhor, o Espírito Santo opera em nossa vida, para que nós possamos reconhecer que Cristo Jesus é a nossa justiça. Nele nós estamos aperfeiçoados. Nele nós estamos completos. Ele é a garantia de nossa salvação. Ó bom Pai, que ao estudarmos a tua palavra, que possamos compreendê-la com a iluminação do teu santo e bom Espírito. E possamos, Senhor, entender o momento em que nós estamos vivendo. E entender também qual é o teu grande propósito com a tua igreja nesses últimos dias. Abençoe, Senhor, o estudo da tua palavra. É o que nós pedimos a ti, confiando na graça, na misericórdia e nos méritos que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Pastor Jorge, que o Espírito Santo te use poderosamente nessa manhã. Nós estamos desenvolvendo esses 3 dias assuntos concernentes ao santuário. Nós vimos na parte da segunda-feira que há uma porta aberta no céu
e o profeta João, ele foi convidado a adentrar essa porta. Ontem nós vimos que em Apocalipse 11:19 fala de uma porta aberta no santuário que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança, ali o Santíssimo, e onde nós vemos que essa porta é para que nós possamos entrar pela fé. No entanto, o Apocalipse, ele fala de uma outra porta aberta no santuário. No capítulo 15 e no verso 5, depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Novamente, uma abertura no céu, e quando se fala aqui do céu, nós temos que entender, como mencionamos ontem, no céu existe uma cidade santa, na cidade santa existe um santuário, e no santuário está ali o Santíssimo. E quando nós olhamos aqui, que essa abertura que agora que acontece no santuário é uma abertura no Santíssimo. E os versos 6 em diante vai nos ajudar a entender a abertura que agora é no Santíssimo. E os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Essa abertura aqui é uma abertura a qual os anjos possam sair. O que está significando aqui para nós? Enquanto Jesus está como nosso mediador e intercessor no santuário celestial, nós não podemos visualizar as 7 últimas pragas. No entanto, assim que Jesus Cristo, ele deixa a sua obra como mediador entre Deus e os homens, os anjos de Deus, então, eles vão sair com as 7 taças da ira de Deus. E as 7 taças da ira de Deus, elas são vistas na mais terrível e mais solene advertência já feita aos mortais, que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão direita, esse beberá do vinho da ira de Deus. Portanto, nós encontramos aqui uma abertura para que os anjos de Deus possam sair com as 7 e últimas pragas. Quando nós encontramos aqui, os anjos aqui, eles são descritos, os anjos portadores dessas 7 taças da ira de Deus, eles são descritos como vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Observem aqui que a vestimenta deles é o linho resplandecente e puro. Mais adiante nós vamos entender isso. Eles podem viver diante da presença de Deus, eles podem viver à vista de um Deus santo, porque eles são vestidos de linho puro, resplandecente e puro. Quando nós olhamos no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles foram criados e eles não possuíam vestes artificiais. As vestes que Adão possuiu antes do pecado eram vestes que estavam ali, podemos dizer que estavam envoltos numa veste de glória. E a irmã White menciona que eles vestiam tal como vestem os anjos. No entanto, quando eles perderam estas vestes através do pecado, eles agora estavam nus fisicamente, mas acima de tudo, eles estavam agora experimentando uma nudez de alma. E eles vão procurar 2 tipos de soluções para que pudessem esconder a vista de um Deus santo. Eles tinham, vamos dizer assim, agora as árvores do Jardim do Éden, e a palavra de Deus diz que por detrás das árvores eles estavam procurando se esconder da presença de Deus. E para que pudessem cobrir nudez, eles vão pegar folhas de figueira e vão costurar vestimentas para si. No entanto, eles estavam vestidos fisicamente,
mas a nudez de alma eles não podiam cobrir. E quando nós olhamos aqui os anjos de Deus, e quando nós olhamos Adão e Eva, e quando nós olhamos esse período em que nós estaremos vivendo aqui, que é chamado tempo de angústia, e o tempo de angústia é o tempo em que Jesus não está como mediador e intercessor no santuário celestial. E é o tempo em que os 7 anjos saem para cumprir uma missão. E eles vão cumprir essa missão e só voltarão da missão assim que estiverem as 7 taças da ira de Deus vazias. No verso 7 do capítulo 15 ainda continua a visão. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Se a ordem de Deus para nós hoje, adentrem, avancem, olhem, mirem, pela fé, os nossos olhos devem estar mais direcionados para o santuário celestial, e nós devemos penetrar pela fé no santuário celestial. Aqui nós encontramos que este momento que é chamado o tempo de angústia, o momento em que os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, vestidos de linho resplandecente e puro, eles saem para cumprir uma missão. A palavra de Deus dizendo aqui que ninguém podia penetrar no santuário. Ou ainda, nós podemos dizer que a expiação já acabou. Jesus não está no compartimento do Santíssimo. Jesus está no compartimento exterior do santuário, diz a serva do Senhor. Quando se fala do compartimento exterior do santuário, nós não devemos pensar no pátio. Nós devemos pensar no pátio como sendo aqui na terra. E quando se fala do santuário celestial, nós temos que ter em vista o ministério de Cristo após a sua morte, isto é, depois da sua ascensão, o ministério de Cristo adentrando o Santíssimo, e aqui é o momento em que a expiação ela termina. O momento, então, agora que Jesus, então, ele sai e vai ficar na área externa do santuário celestial, e os 7 anjos vão estar com as 7 taças da ira de Deus. A grande pergunta que é feita em nossa vida, como nós devemos viver à vista de um Deus Santo? Interessante que a irmã White, no livro Primeiros Escritos, na página 71, ela vai descrever algumas coisas aqui bastante interessantes. E ela vai dizer o seguinte, que vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. E ela continua dizendo, os que hão de receber o selo Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. E a grande pergunta é, como que nós vamos viver, então, à vista de um Deus Santo? Como que nós vamos refletir completamente a imagem de Jesus no tempo de angústia? Quando nós olhamos para o Apocalipse, no capítulo 19, nós temos uma das grandes descrições da Igreja de Deus preparada para encontrar com o Senhor. No capítulo 19 do Apocalipse, nós encontramos no verso 7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Interessante aqui que a Igreja de Deus aqui, ela é vista e é comparada a uma esposa, e ela está vestida, ela está preparada para as bodas do Cordeiro. E diz aqui que foi-lhe dado, ou seja, uma graça foi comunicada à igreja para que ela pudesse vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
Quando nós olhamos esse linho resplandecente, essas vestes resplandecente e puro, nós encontramos uma semelhança com os anjos que estão diante da presença do Senhor e saem com a missão com as 7 últimas pragas. E ainda quando nós olhamos aqui, esse linho resplandecente e puro, e vai dizer aqui para nós, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O tempo aqui não dá para nós fazermos um estudo mais detalhado. E quando Jesus conta uma parábola, a parábola das bodas do seu filho, que está registrada em Mateus 22, ali é descrito um homem, e este homem, ele é descrito como estando diante da sala em que o rei vai inspecionar e vai notá-lo que ele está sem as vestes apropriadas para as bodas. Ellen White, comentando sobre isso, ela diz que essas vestes representam para nós o puro e imaculado caráter de Jesus. Essa expressão, ela precisa ficar gravada em nossa mente. Então, as vestes de Cristo, as vestes da justiça de Cristo, as vestes que Cristo possui, são as vestes da perfeita obediência da lei de Deus. Ainda podemos dizer, o seu puro e imaculado caráter, o puro e santo caráter de Jesus, a perfeita obediência de Cristo. E essa perfeita obediência de Cristo, ela pode ser nossa, no sentido de que nós possamos ser os agraciados de Deus para receber de Deus essas vestes. Quando nós olhamos essas vestes da justiça de Cristo, nós temos que entender aqui a chuva serôdia. E quando se fala da chuva serôdia, nós temos que entender como sendo a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, nós sermos tomados de toda a plenitude do Espírito Santo. Mas nós temos que ter também a ideia de que na plenitude do Espírito Santo está a dádiva de Cristo em nossa vida, ou ainda, como a irmã White apresenta, ela apresenta como sendo a presença pessoal de Cristo em nosso ser por intermédio do Espírito Santo. Então, quando se fala do Espírito Santo, quando se fala da plenitude do Espírito Santo, quando se fala da chuva serôdia, nós temos que entender a presença de Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 60, o profeta ele vai descrever para nós o momento da chuva serôdia de uma forma gloriosa. Isaías, capítulo 60, fala também da presença do Senhor Jesus. E nos versos, a partir dos versos 1, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, percebe agora o que vai dizer o profeta? Aparece resplendente o Senhor. Então, vestes resplandecente no momento final. Isaías agora, ele diz de um momento em que a igreja de Deus, a glória do Senhor, ela vai nascer sobre nós. E sobre nós vai aparecer resplandecente o Senhor. E o Senhor quem? O Senhor Jesus. Então, na dádiva do Espírito Santo, o Senhor manifestará a sua igreja. E diz que a sua glória se vê sobre ti. E quando se fala da glória de Cristo, se fala da glória de Deus, se fala da glória do Espírito Santo, e aí nós temos que entender a glória do caráter de Deus. E quando se fala da glória do caráter de Deus, nós temos que entender aqui o puro, santo caráter de Cristo. E se Cristo estará em nossa vida por intermédio do Espírito Santo, significa que o seu caráter puro e imaculado, ele passa a ser nosso. E assim nós podemos refletir a imagem de Cristo. Ellen White ainda, ela comenta, no livro Primeiros Escritos, ela continua descrevendo a questão dos últimos dias. E ela vai dizer: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. E ela continua:
quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo. Então, o tempo de angústia, ele exige de nós duas coisas. Ele exige de nós a obra do selamento. E o que é a obra do selamento? É a obra de preparo. É a obra em que nós teremos a presença dos anjos e os anjos estarão nos guardando de todo o mal. Mas também nós vamos precisar de uma proteção, além do selo de Deus, e nós vamos estudar um pouquinho sobre o selo de Deus em outra ocasião. Nós vamos precisar de um abrigo. Então, nós vamos precisar do selo de Deus na testa, que é descrita em Apocalipse, capítulo 7, mas nós vamos precisar de um esconderijo. E ela vai dizendo, e ela continua dizendo para nós que o refrigério, quando se fala de refrigério aqui, ela está dizendo da chuva serôdia. Pedro, ele fala desse refrigério. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o que traz o refrigério é a presença de Cristo. É o que Isaías fala para nós, sobre ti aparece resplandecente o Senhor. Então, nesse período, então, a igreja estará vestida com as vestes da justiça de Cristo. Então, a chuva serôdia, nós podemos dizer que são as vestes da justiça de Cristo, porque Cristo estará com o seu povo, e com Cristo, estando com o seu povo, nós estaremos sendo agraciados com uma chuva de justiça. Então, Deus olhará de cima e ele nos verá cobertos com as vestes da justiça de Cristo. E ela continua dizendo, quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar e a viver à vista de um Deus santo. Então, repetindo, o selamento nos protegerá dos ventos destruidores, e podemos dizer também das pragas que vão cair sobre a terra. Mas nós vamos ter que viver também diante de um Deus santo, sem nenhum permeio, como nós temos hoje um mediador entre Deus e os homens no santuário celestial. E Cristo não estará mais fazendo essa obra de mediação. Então, nós vamos precisar de uma veste, vamos precisar de um abrigo, vamos precisar de um esconderijo. Esse esconderijo é Cristo. Então, a chuva serôdia, ela é o momento em que Deus prepara o seu povo para que possam estar escondidos dentro do tempo de angústia. E quando se fala de escondidos aqui, possam estar capacitados a viver à vista diante de um Deus santo. E ela continua dizendo, os que recusam ser talhados pelos profetas. E quando se fala aqui dos profetas, nós temos que entender a palavra de Deus, mas nós temos que entender também o dom profético. Nós não temos uma profetisa, nós temos uma mensageira do Senhor, muito além de um profeta. E diz ainda, e deixam de purificar a alma na obediência à verdade toda, e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e hão de ver que, então, que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para fazer, nem mediador para pleitear a sua causa perante o Pai. Antes desse tempo, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E ela termina dizendo, vi que ninguém podia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor.
Lembre-se todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Então, Deus nos capacitará a viver diante dos seus olhos no tempo de angústia, por causa das vestes de Cristo, por causa do linho resplandecente e puro, por causa do puro caráter de Cristo que estará em nossa vida, e assim estaremos refletindo completamente a imagem de Cristo. A última coisa que nós queremos ver aqui é no Salmo 91, um salmo bastante conhecido. Certamente é um dos salmos mais conhecidos que nós temos. Então, no Salmo 91, nós encontramos o salmista descrevendo uma situação que certamente aponta para o tempo de angústia. O Salmo 91, ele tem como objetivo ter o seu cumprimento total no tempo de angústia. E o salmista, no Salmo 91, ele começa dizendo o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quando nós encontramos essa expressão, à sombra do Onipotente, nós podemos ver que quando o anjo Gabriel ele chega até Maria, anunciando a ela que, através dela, Deus faria uma obra miraculosa, sobrenatural, do Espírito Santo, capacitando para que ela pudesse gerar uma criança, e essa criança seria o libertador dos nossos pecados. No livro de Lucas, no capítulo 1, nós encontramos a expressão sombra, e diz o texto bíblico, no Lucas, capítulo 1, verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa sombra era descrita no Salmo 91, sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós encontramos aqui o esconderijo do Altíssimo. Aqui nós temos que entender que a pessoa de Cristo, assim como Moisés esteve oculto na fenda de uma rocha, nos últimos dias nós estaremos ocultos na pessoa de Cristo, e na pessoa de Cristo nós estaremos no esconderijo, no abrigo tão necessário para sobreviver no tempo de angústia. E descansar na sombra do Onipotente significa que a obra do Espírito Santo vai nos envolver, descerá sobre nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai nos proteger no tempo de angústia. Portanto, nós temos aqui promessas maravilhosas para que nós possamos viver um tempo em que ninguém poderá entrar no santuário celestial, mas Deus olhará aqui na terra e verá os seus filhos no esconderijo. Deus verá os seus filhos sendo refugiados na sombra do Onipotente. E na sombra do Onipotente será o nosso baluarte, o nosso refúgio. E a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. E nós estaremos salvos e guardados pela presença e pelo poder de Deus, porque Cristo será tudo para nós. E o Espírito Santo estará nos envolvendo, e a glória de Deus será a nossa vanguarda, e a glória de Deus, a sua justiça, será a nossa retaguarda. E que nós possamos entender essa obra de preparação que Deus está dizendo de nós, e que nós chamamos de uma reforma espiritual, para que nós possamos vencer também toda a tentação, e vencer o orgulho, e vencer o egoísmo, e vencer toda a má palavra, e as atrações mundanas, elas possam ser, vamos dizer assim, subjugadas em nossa vida. Precisamos do poder de Deus, precisamos do batismo do Espírito Santo, precisamos de uma obra de graça em nosso ser, fazendo uma restauração à imagem de Deus. E essa restauração, ela começa agora numa purificação do santuário, para que o Espírito Santo possa encher o vácuo da nossa alma com a sua presença. E que nós possamos entender este momento que nós estamos vivendo, de sermos talhados pelos profetas de Deus, de alicerçarmos a nossa vida na palavra de Deus,
usufruirmos do dom profético que Deus oferece à sua igreja para corrigir os nossos males, e também nós precisamos da graça de Cristo na chuva serôdia, para que a chuva serôdia possa encher o vácuo da nossa alma de santidade. O amor de Deus dominando por completo o nosso ser. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos um dia de preparação e assim nós estaremos vivendo o hoje, pensando também de como nós vamos ser protegidos no tempo de angústia. Que Deus abençoe a todas. Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, pastor, pela mensagem. Agora nós vamos para os momentos das orações. Eu posso ver as mãozinhas, quem gostaria de orar a Deus, agradecendo ao Espírito Santo por essa mensagem maravilhosa. O pastor fará uma oração. Quem mais poderia orar conosco? A Evanice, Deus seja louvado. Suelen, você pode fazer a oração cantada? Sim. Louvado seja o grande Deus. Então vamos ajoelhar, aqueles que puderem, e vamos falar com o nosso Deus. Pastor Jorge, você pode fazer a primeira, a Evanice a segunda e a Suelen a terceira cantada. Pode ser assim? Certo. Amém. Amém. Podemos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Gratos a ti, Senhor, pela visão dos últimos dias e pelo chamado que o Senhor nos faz, Senhor, de uma preparação, ou uma necessária preparação, ou uma urgente preparação, para que nós, Senhor, possamos sobreviver os tempos mais solenes e mais difíceis da história dessa terra. Queremos agradecer, Senhor, porque a nossa capacidade é insuficiência, Senhor. Mas o Senhor oferece para nós plenitude do teu poder, Senhor. Plenitude da tua graça, Senhor. Porque por intermédio do teu santo e bom Espírito, o Senhor possa fazer esta obra, Senhor, de purificação do nosso ser. Para que nós possamos, Senhor, vencer toda a tentação. Vencer o orgulho, Senhor. Vencer as vaidades pessoais. Pai, tira de nós todo o traço mundano, Senhor. Toda aspiração de grandeza mundana, Senhor. Abate a nossa deficiência, Senhor. Abate o nosso orgulho, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu batismo, Senhor. Precisamos dessa graça que vem dos altos céus. Precisamos de um poder divino, Senhor. Pai, queremos que a chuva temporã faça cada vez mais uma profunda obra em nossa vida, tanto no arrependimento como de uma reforma necessária em nossa vida. Mas precisamos da chuva serena, Senhor. Nós precisamos da pessoa de Cristo em nosso ser, por intermédio do teu santo e bom Espírito. Ó bom Pai, que nós possamos entender quão grande é a promessa que o Senhor faz para nós. E isto possa nos encher de esperança, Senhor, e de determinação de nós buscarmos a tua presença e não contentarmos com nenhuma superficialidade. Abençoe, Senhor, este grupo, abençoe a tua igreja e ajude-nos, Senhor, a preparar. Rogamos a misericórdia e o amor de Cristo em nossa vida. E nele nós refugiamos. Nele nós confiamos, Senhor. Ele é a nossa justiça. Nos seus méritos é que nós clamamos a ti, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém. Santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Pai amado, Pai querido, agradecemos o Senhor
por mais umas instruções, ó Deus, que o Senhor vem trazer para nós nesta manhã. Querido Deus, apresenta aqui o pastor, que o Senhor, meu Deus, continue concedendo a ele a sabedoria, ó Deus, para ele poder preparar as suas ovelhas de acordo como foi esclarecido para nós nesta manhã. Que as tuas bênçãos, ó Deus, continue sendo derramada sobre a vida dele, sobre a sua família, ó Pai, e sobre o seu pastoreiro, Pai. Querido Deus, que a cada dia o Senhor conceda a ele a graça necessária para a sua vida. Pai, que neste momento, Senhor, o céu se abre, derramando o poder do Espírito Santo sobre a vida de cada uma de nós que estamos aqui presentes diante do teu trono da graça. Foi falado, Senhor, que nos últimos tempos o teu santo e bom Espírito nos revestirá, para que assim nós possamos, ó Deus, suportar os grandes momentos que nós sabemos e cremos que iremos passar, Senhor. Se não for, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós não iremos suportar. Mas conhecemos e sabemos que neste momento, aqueles que estiverem buscando o Senhor, será selado com o poder do teu Santo Espírito. Querido Deus, esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, de tudo aquilo que ainda nos prende, meu Deus. Por favor, Senhor, transforma cada uma de nós que estamos nesta manhã aqui, Senhor, todos os dias, buscando o poder do alto do céu, para revestir, Senhor, com o teu poder. Querido Deus, purifica a nossa mente, purifica o nosso falar, purifica, Senhor, o nosso corpo, purifica-nos com o poder do teu Santo Espírito, ó Deus. A tua palavra diz que nós somos pó, Senhor. O Senhor reconhece que somos pecadores. E o Senhor diz que a tua graça nos basta, Senhor. Que a cada dia, ó Deus, nós possamos estar firme, confiante no poder que não vem de seres humanos, mas vem do poder do Espírito Santo, porque é Ele, ó Deus, que irá nos guiar até os confins e até o fim de todas as coisas aqui terrena, Pai. Por favor, meu Deus, nos ajude nos momentos que estivermos nos sentindo enfraquecidos. Por favor, ó Deus, que nada neste mundo venha ofuscar a nossa fé, que nada, Senhor, venha nos abalar, e que o Senhor, meu Deus, a cada dia possa nos revestir com a tua glória, para que assim, ó Deus, nós possamos suportar todas e quaisquer aflições que vieram ao nosso encontro. Querido Deus, nos conceda a sabedoria do alto do céu. Pai, continue nos guardando neste novo dia, que é desconhecido para cada um dos teus filhos, ó Deus. Que os teus anjos, meu Deus, possam estar à nossa volta, e tudo que nós formos falar e fazer neste dia, meu Deus, que seja para a honra e glória do teu santo nome. É em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo, meu Deus, que nós oramos e entregamos este dia, entregamos, ó Deus, os nossos fazeres em tuas mãos. E em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita o nosso coração, vem transformar
nosso ser. Vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder para te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita o nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom a gente poder ouvir a voz do Senhor e também ver os talentos do Senhor sendo desenvolvidos a cada dia, né? Obrigada, irmã Suelen. Obrigada, irmã Evanice, obrigada a todos que se fazem presentes na sala. E eu sei que cada um aqui quer se colocar nas mãos do Senhor para ter o seu dom desenvolvido, o seu talento desenvolvido. Essa é uma igreja virtual que o Senhor nos deu de presente para adorá-lo a cada manhã, como disse a nossa irmã na oração. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E nesse momento é dada a oportunidade a todos que querem expressar o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Podem ficar à vontade, pode levantar sua mãozinha. E eu já tenho aqui uma mãozinha levantada, a nossa irmã Rutinha. Eu peço a todos que estão aqui, né? Ela vai falar, eu vou deixar ela falar e depois a gente conversa um pouco mais. Vocês devem estar estranhando porque que ela não cantou agora, né? Seja bem-vinda, Rutinha. Obrigada, Joninha. Mas mesmo um tanto rouca, eu fui muito tocada assim, com essa mensagem. Eu queria ressaltar e até pedir se o pastor pudesse ler novamente esse texto que ele leu. Desculpa. É que é o texto que ele leu que fala sobre o momento, né, quando da ação do Espírito Santo, né? Quando nós estamos nos preparando para receber a chuva serôdia, né? Mas só receberá a chuva serôdia aqueles que vencerem hoje todas as tentações. Eu lembrei também de um texto que nos diz que nós só poderemos receber, né, a plenitude do Espírito quando nós não tivermos mais nenhuma nódoa no nosso caráter. Então, assim, isso foi um ponto que tocou muito no meu coração, porque é muito importante a gente ter essa consciência, né, que a chuva serôdia, ela não vem para transformar o nosso caráter, ela vem para nos habilitar de uma forma mais plena, né, a poder refletir o caráter de Jesus. Mas o caráter de Jesus, ele precisa ser moldado em nós hoje, né? Nós precisamos receber já, né, as gotas do Espírito para que nós possamos estar habilitados para receber a plenitude na chuva serôdia. Então, eu gostaria de pedir se o pastor poderia ler de novo
esse texto que ele falou e dá referência, que fala sobre isso. Veja bem, tem o texto mais longo, está no livro Primeiros Escritos, na página 71. Esse aqui é o finalzinho, né? Vi que ninguém poderia participar do refrigério. Refrigério é chuva serôdia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação e ação. Aliás, perdão, toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Agora, o que eu vejo aqui que ela coloca assim, de muito importante, que às vezes nós passamos também por alto, é o que ela continua dizendo: deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor. Então, é esta aproximação do Senhor, é este conhecimento do Senhor, que fará com que nós sejamos transformados naquilo que Paulo fala de glória em glória, ou seja, de luz em luz, ou ainda de caráter em caráter, naquilo que nós contemplamos na pessoa de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, nos fará o quê? Que o nosso desejo seja conhecer mais e mais o Senhor. E veja bem, então deveríamos estar nos aproximando mais e mais do Senhor e acharmos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembre-se todos que Deus é santo e que unicamente entes santos podem morar em sua presença. Amém. Então, exatamente essa mensagem, né, de que nós precisamos nos aproximar hoje, né, mais e mais, para que pela contemplação de Jesus nós possamos ser transformados. E isso é muito importante porque existe um risco de um comodismo espiritual, onde você não vai buscar mais, né, aproximar-se de Deus, de Jesus, naquele comodismo de que, quando vier a chuva serôdia, eu vou conseguir vencer isso, vencer aquilo, vencer. Não, Deus, ele está já hoje nos dispondo do Espírito para nos capacitar, né, para nós vencermos hoje as nossas deficiências, os nossos pecados, né, e à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, ele vai nos transformando, né? E nós vamos chegar ao ponto de estar preparados por ele, né? Para receber a plenitude do que ele quer nos dar. Então, era isso que sempre, assim, na mensagem de hoje, né? Principalmente falou muito ao meu coração a nossa necessidade de hoje estarmos buscando nos aproximar mais de Deus. E principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Satanás ele está reforçando muito os seus esforços para nos distrair do principal, que é a melhor parte, né, que Maria escolheu, que é estar aos pés de Jesus. Então nós precisamos atentar, porque facilmente nós nos distraímos de estar buscando, né, estar na presença de Deus, de buscar estar contemplando mais a Jesus, para que assim nós possamos ser transformados. Amém, amém, é verdade, Rutinha. E eu louvo a Deus, porque nós temos aprendido aqui nessa igreja virtual e nos estudos, nas referências que têm nos sido dadas, a especialidade do nosso Deus, né? Vivemos em um mundo onde todos passam por algum tipo de tribulação e nós temos aprendido que o nosso Deus é especialista em transformar essas aflições, essas maldições, essas tribulações em bênçãos, né? E louvado seja Deus por isso. A preparação realmente é diária. Precisamos todos os dias nos colocar no altar do Senhor para vencer um dia de cada vez. E assim o nosso caráter vai sendo moldado. Nós, com certeza, vamos sendo transformados à medida que vamos nos colocando à disposição do Mestre, porque
é Ele que tem essa capacidade, né? E como o irmão bem mencionou, o Salmo 91, né? Isso é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós não podemos, em nenhum momento da nossa vida, afastar desse esconderijo. Nós precisamos estar cobertados pelas asas do Altíssimo. Mais alguém? Eu posso ver as mãozinhas aí. A irmã Aparecida, seja bem-vinda, irmã. Deus seja louvado. Pode Parece que abrir. a Gabi quer falar, né? É porque ela é a filha dela, pastor. A gente já vai, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente vai entrosando aqui virtualmente, vai conhecendo uns aos outros. Certo. Mas o nome dele, o nome dela, na verdade, é a Aparecida, é a irmã Aparecida mesmo, né, irmã? Seja bem-vinda. Tá, eu preciso de trocar, eu não sei mexer, mas a Gabi vai dar um jeito para mim. Mas vai dar certo, irmã. A gente já vai conhecendo. É bom que a gente lembra de orar pela Gabriela também. Isso, 14 anos não é fácil não, viu? Mas eu estou muito assim agradecida, né? E cada dia o Espírito Santo de Deus vai assim tocando em nós. A irmã que falou aí hoje, agora, né? Ela terminou falando aí, falando hoje. Hoje, né, se a gente ouvir mais uma vez a mensagem que o Espírito Santo de Deus falou para mim nessa manhã, mais uma vez o Espírito Santo de Deus confirmando para a gente que quando ele disse, né, se hoje ouvir a minha voz, né, hoje eu ouvir a minha, eu entrarei e cearei com vocês. E o esconderijo que eu pude perceber mais uma vez é isso que nós fazemos aqui toda manhã. Estamos nos escondendo debaixo das asas do Altíssimo. E a palavra de Deus, né, o que nós estamos aprendendo, de glória em glória, né, é outra coisa também que eu aprendi de manhã, é aqui na palavra de Deus. E eu estava aqui meditando aqui em algo, né, que aconteceu comigo. Eu sei que eu estou certa, mas me tocou muito sobre a justiça própria. Então, é Deus que tem que atuar, minha justiça é Deus. Né? E a mensagem me chamou muita atenção, porque tudo que o pastor Prego falou aí para a gente, eu fui naquele versículo lá em Apocalipse que fala, né? A suma né? A suma de tudo isso que nós estamos aprendendo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, realmente, cada vez que a gente aproxima, né? Que a gente estuda, que aproxima de Deus, a gente vai vendo, né? O erro, nossos erros, e aí vai dando mais força para a gente estar aproximando. E o que eu quero dizer é justamente isso. Eu estava aqui assistindo e pensando num problema aqui que eu estou certa, mas o Espírito Santo de Deus falou tão forte comigo nessa manhã, tipo, né? Você está querendo fazer justiça própria, deixa, eu sei que está certo, né? Mas não fica, né, com essa coisa, eu estou certa, a gente bater na tecla. Mas eu agradeço muito a Deus, né, por essa mensagem de hoje, né, que Deus continue nos abençoando. E uma coisa muito séria que o livro que ele leu, eu até perguntei qual é o livro, ele falou, mas eu vou anotar aqui, são coisas pequenas que nós não estamos dando importância, e isso vai tirar muitas pessoas do céu. São umas raposinhas, né? Que a gente tem mania de classificar os pecados, pecadinho, mas são esses pecadinhos que vai nos tirar do céu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos realmente fazer aquilo que ele, né, que o pastor ensinou para a gente, ver o que nós precisamos de deixar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Né? E peço a vocês que continuem orando por mim, pela minha família, meu esposo, a Gabi, tá? Necessito muito das suas orações. Esse é as minhas considerações. Aprendi muito. Muito obrigada. Amém, amém. Louvado seja Deus. É muito bom essa nossa vida de aprendizado, né? É muito bom aprender a cada manhã. Nós temos aprendido que é o horário em que a nossa mente está mais receptiva
ao novo, né? E a compreensão, às vezes a gente ouve um determinado ensinamento várias vezes, mas o dia é hoje, o dia de salvação é hoje, né? E hoje o Espírito Santo está a falar conosco, e louvado seja Deus, porque... Irmã, Sim, irmã. eu poderia fazer uma pergunta para o pastor, é porque ontem a Gabi me fez uma pergunta, eu não sei se eu respondi direito, eu gostaria, assim, de, né, responder, mas com uma pessoa mais experiente, mais estudada, que pudesse me dar. Eu não está dentro aí, não, mas será que eu poderia? Coisa rápida. Irmã, Oi. você pode fazer sim. Aqui nós somos irmãos e estamos à vontade. Esse momento é sempre sobre a mensagem, mas o pastor é quem vai analisar, ele é ungido do Senhor e certamente o Espírito Santo falará por ele. E, Amém. viu? Fica à vontade. Se ele não se sentir à vontade para responder, tá certo, pastor? Tá bom. Aí ele passa Ok, para... certo. Então, eu posso perguntar? Sim, sim. É o seguinte, pastor, ontem eu estava aqui na mesa estudando, né? E ela estudando para a prova hoje, e ela me fez uma pergunta, mãe, sobre a sexualidade. Vai para você ver, é cabeça de Deus. Eu respondi para ela, eu falei com ela, olha, Jesus, ele veio, né? Nasceu de uma mulher, foi um homem, né? Com a característica de homem, né? Rosto de homem, corpo, os órgãos de homem. Eu creio que até aí eu respondi certo. E ele subiu, está ao céu, né? A palavra de Deus fala que ele vai voltar na sua forma corpórea, né? Um homem, mas divino. E aí ela foi para o lado de Deus. Eu falei com ela, olha, minha filha, Deus é espírito. E eu falei com ela, o espírito não tem sexo, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu respondi certo? E ela falou assim, pois é, mãe, é isso aí. Deus é espírito, né? E ela entendeu a parte. Aí eu queria que o senhor me desse uma resposta, se eu respondi certo para ela, a questão de Jesus e a questão de Deus. Que eu creio que deve ter muitas pessoas que, né? Imagina, para mim, Deus é espírito, não tem nada de sexualidade, esses negócios, né? Aí eu queria que o senhor me desse um parecer, né, iluminado aí pelo Espírito Santo de Deus, para mim ver se eu falei certo. Então, veja bem, vamos ficar assim no que a gente tem assim a revelação para nós, tá? Deus é espírito, como a irmã já disse, né? Cristo, ele assumiu a natureza humana, tá? De um homem, tá? E ele permanece humano, 100% humano, mas Cristo também é Deus. Tá? Ele permanece, a divindade nunca morreu, 100% Deus. Tá? Então, vamos colocar a nossa mente sempre assim, né? Deus, tá? Olha as linguagens. Pai, Filho e Espírito Santo, que ele usou essas linguagens para nós. E essas coisas, assim, adolescente às vezes tem essas coisinhas assim, né? Mas não vamos concentrar nessa questão da sexualidade de Deus. Vamos concentrar o seguinte, né? Deus se revelou para nós dessa maneira, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Então tá bom. Eu falei para ela, só Gabriela, que você tem que entender que Deus é espírito. E até eu falei para ela aquela passagem que quando Jesus fala assim, tudo aquilo que você fazer para as pessoas, você está fazendo para mim. Se você faz o bem para uma mulher, você está fazendo para quem? Para Deus. Né? Então, ela colocou até essa questão. Ela falou assim, pois é, mamãe, essa passagem da Bíblia. Eu entendi. Eu falei assim, é isso. Se você faz para um homem, você está fazendo para quem? E aí ela entendeu nessa parte aí, e eu falei com ela, só até aí. Agora o resto lá é Deus, é coisa que não cabe a nós, entendeu? E fui explicando para ela. E ela aceitou. Né? A questão de Jesus, eu creio que não.
E expliquei igual o senhor falou. Ele é 100% divino, ele é Deus. Então, é isso aí, então. Obrigada, pastor. Ok. Obrigada, irmã Aparecida, obrigada, pastor Jorge. Eu posso... A irmã Evanice já está com a sua mãozinha levantada, microfone aberto. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Obrigada, irmãzinha. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por mais uma vez poder estar participando aqui com a graça dele, né, que é, pela graça de Deus é que nós estamos em pé para poder estarmos aqui nesta sala da consagração. E agradecer a Deus por muitas coisas eu já tenho aprendido aqui, né? E agradecer a Deus também pela mensagem desta manhã, onde eu pude entender, né, que eu ficava assim, Senhor, diante de tantos conflitos que nós iremos passar, como que nós vamos ter força para suportar, né? Porque nós temos conhecimento e sabemos que haverá grandes aflições, como Daniel fala, haverá uma grande aflição no mundo como nunca houve, né? Desde que tem geração. Então, não será fácil, irmãos. E hoje eu pude entender, né, que o Senhor é que irá nos revestir com glória e poder, e com o Espírito Santo, né, nós iremos vencer essas grandes batalhas, que por nós mesmos, né, nós iríamos prostrar, né, diante dos problemas. E eu acredito que cada problema que hoje nós estamos passando, ontem mesmo eu estava refletindo, falei assim, Senhor, o mundo está passando por tantos problemas, cada momento a gente ouve assim, né, coisas acontecendo, a gente pode perceber, e nós sabemos que à medida que o Espírito Santo for sendo retirado da terra, diz que coisas horríveis acontecerão no mundo, né? E aí eu creio que nós já estamos vivendo isso. E eu pude me alegrar, né, de ouvir que nós estaremos escondidos, né, no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente nós poderemos descansar, né? 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 ao outro lado, mas aqueles que estiverem firmes no Senhor não serão atingidos. E eu creio que os que serem, né, selados com o Espírito Santo de forma alguma serão atingidos, né? Eu não sei qual foi o livro que já foi falado na igreja, não sei se foi a História da Redenção, que fala que aqueles que estiverem trabalhando para Deus, esses receberão a chuva serôdia. Aí eu não sei, né, irmãos? Alguém tiver conhecimento possa estar confirmando isso aí, porque nós temos que estar espalhando o evangelho, nós temos que estar preparando as pessoas, e aqueles que estiver preparando desde agora, esses receberão o poder do Espírito Santo para concluir, né, o evangelho do Senhor. E é isso que eu consegui compreender. E também, quando a irmã Aparecida mencionou aí sobre a sexualidade de Deus e do Espírito Santo, veio na minha mente, né, aqui no meu coração, aquela passagem que fala lá em Gênesis, né, quando Deus ali foi formar o homem, né, a gente vê ali, a gente percebe que Deus não está só, né, que está Jesus e o Espírito Santo está com ele, porque ele fala assim, olha, façamos, né, então quando ele fala façamos, quer dizer que ele não está só, ele fala, façamos o homem a nossa semelhança e a nossa imagem. Então, dá para entender o quê? Eu penso que Deus, né, é uma sexualidade masculina, né, como Jesus. Não sei, se eu estiver errada, né, que Deus possa me perdoar, mas diante da palavra dá a entender isso. É isso, meus irmãos, que eu queria falar. Amém. Louvado seja Deus. Quanto a essas questões, numa próxima oportunidade, o pastor pode explanar melhor para nós. Nós vamos à mensagem. E tem mais alguém que gostaria de dizer o que o Espírito Santo falou contigo, falou convosco através da mensagem de hoje? Irmã, A irmã Evani...
A irmã Aparecida? Eu queria dar só um testemunho rapidinho, através, né, pelo Salmo 91. Essa semana, domingo, eu fui lavar roupa. Então, eu me lembrei aqui, falando sobre a nossa proteção que Deus nos dá. E eu tenho o meu tanquinho, só que eu vou assim, para me encher o tanquinho, tem a mangueira que eu deixo penduradinha assim no tanque. E no momento que eu puxei a mangueira desceu, uma mangueira curta, para me ligar na torneira, para ligar o meu tanquinho. Quando eu puxei a mangueira desceu, mas já desceu com uma cobra. E essa cobra desceu e eu pensei que era a mangueira que veio assim, para o meu lado. Mas, na realidade, quando eu abri os meus olhos mesmo, parece que, não sei se meu óculos é aquele óculos que escurece tudo, eu pensei, só que essa mangueira veio. Na realidade, irmão, não era a mangueira, era a cobra que já caiu dando um bote em mim. Conclusão, nós fomos tentar matar essa cobra e não conseguimos matar a cobra. E debaixo do meu tanque, assim, tem uma cerâmica. E meu marido tem muito medo de matar a cobra. Então, essa cobra escapuliu e enfiou debaixo a cobra coral. E enfiou debaixo da cerâmica e nada. Jogamos água, jogamos tudo e as cobras não. Eu falei, Senhor, por favor, tem misericórdia. E eu precisava lavar minha roupa aos domingos. Quando foi ontem foi dia do pequeno grupo. Eu falei com ele, eu vou para o pequeno grupo. Nós somos para o pequeno grupo e batemos, chamamos nessa casa, os cachorros latiam, nada, ninguém nos atendeu. E meu esposo falou assim, estranho, ele não é de falhar. Aí ele está assim, vamos embora. Eu estou assim, vamos esperar mais 10 minutos, de repente está tomando banho e tal. Ele está assim, não adianta não, se eu tivesse, eu já tinha atendido. Aí nós voltamos. No momento que eu voltei, que eu entrei na porta da sala, quando eu olho, quem está lá, saindo do lado do sofá? A cobra. Agora, e a minha Gabi estava em casa, a filha do meu esposo estava em casa, e elas todas, né, deitadas lá, tal, cada um com o seu celular lá. E na hora que eu entrei, que eu olhei de lado para a lanterna, a cobra saiu debaixo do sofá. Eu falei assim, meu Deus, Deus é um Deus tremendo. Por que ele não permitiu que o João estivesse na casa dele? Porque se a gente ficasse, elas não iam ver essa cobra. E essa cobra ia empacotar em algum canto da casa. Aí nós tentamos matar essa cobra, mais uma vez a cobra fugiu. E se foi, eu fiquei nervosa. E eu falando, mata essa cobra. Não, deixa ela ir embora. Ela não vai embora, ela vai voltar, vai entrar dentro de casa. Ela entrou, tem uns blocos perto aqui de casa, ela entrou nesse bloco. E ele ficou o tempo, eu já deitei nervosa, porque tinha que ter matado essa cobra. Então, eu vejo a proteção de Deus, a gente debaixo das asas do Altíssimo, Ele cuidando. Porque eu creio que foi intervenção de Deus de o João não estar na casa dele para a gente fazer esse pequeno grupo. Eu não sei se foi coisa de Deus, mas para mim, eu tenho que é Deus. Então, é esse testemunho, quer dizer, é um livramento dessa cobra, porque cobra, aqui em casa já apareceu cobra, no tanque, assim, eu não sabia que cobra andava na parede, né? Então, foi um livramento, né? Eu pedi a Deus, agradeci a Deus, mas eu fiquei nervosa ainda, sabe? Porque tinha que ter matado a cobra. E cismou que a cobra tinha que ir embora, né? Então, que vocês orem para que eu tenha paciência. Esse é meu testemunho, né? É a nossa luta, irmã, sendo transformada a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te ajude aí nas suas dificuldades e que vamos permitindo que o Mestre nos transforme a cada dia. É uma luta realmente. Pastor Jorge, você quer falar mais alguma coisa? A irmã Vanice, ela tocou num ponto interessante, a chuva serôdia, ela vem para dar poder para que a gente possa pregar a mensagem de chega o anjo no alto clamor. Então, é a primeira ênfase dela. A segunda coisa, ela vem para nos fortalecer para atravessar o tempo de angústia.
Então, Ellen White menciona como uma medida extraordinária, ou um poder adicional que nós vamos receber. Então, nós vamos usar uma linguagem aqui bem humana, nós vamos ser aqui abastecidos com poderes, né? Uma plenitude para atravessar o tempo de angústia. Então, o Espírito Santo, ele será, vamos dizer assim, a garantia de sucesso, de proteção no tempo de angústia do povo de Deus, de vitória sobre ainda as tentações que Satanás vai impor no tempo de angústia. Então, as tentações, elas acontecem... E aí? Alô, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Então, veja bem, então, elas acontecem num tempo que se chama hoje, tá? E elas acontecerá num tempo em que acontecerá de forma diferenciada, mas continuarão as tentações no tempo de angústia. Aí nós vamos fazer também um estudo sobre isso. Aí o que acontece? Então, ela protege o povo no tempo de angústia. E a chuva cerúlea prepara o povo de Deus para a glorificação. Então, Deus, ele está trabalhando para fazer uma obra cada vez mais progressiva em nossa vida, uma crescente obra no nosso coração. Então, a chuva cerúlea já tem esse objetivo. Eu não sei se foi ela que mencionou aí, sobre a questão da justiça própria. A nossa história, ainda por que nós estamos nesse mundo? É porque nós estamos com essas vestes de justiça própria, achando que nós estamos bem espiritualmente. Então, Deus quer que a gente tire essas vestes de justiça própria, para que Ele possa colocar essas vestes da sua justiça em nossa vida. É tudo que nós precisamos entender, né? E a nossa dependência de Deus, a nossa dependência de Cristo, da obra do Espírito Santo, é o que Deus quer que nós estejamos dependendo. Amém, amém. Deus seja louvado. É isso mesmo, pastor. Desculpem, eu nem tinha percebido que eu estava com o microfone aberto, eu estava na rua. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário que o Espírito Santo falou convosco? Não havendo, nós vamos encaminhando aqui para os momentos finais. Eu gostaria de convidar alguém que pudesse disponibilizar para a nossa última oração de hoje. Pastor André. Heloísa, seja bem-vinda, Elo. Vamos orar, então. Ou você quer fazer algum comentário? Você quer levantar a mãozinha para orar ou para comentar? Não, para orar. Ok, obrigada. Deus seja louvado, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada a todos pela presença desde já. Pastor André, se o senhor quiser orar conosco, pode abrir seu microfone também, teremos 2 orações. Fique à vontade. A Elo Pastor ora, André, depois de repente, pastor... quer fazer algum comentário, né? Será que ele não quer fazer um comentário, Joaninha? Não, pastor, seja bem-vindo. Ah, tá. Ok, muito obrigada, pastor. Então, teremos 2 orações. Rutinha, se você conseguir um corinho, pelo menos, no final, amiga, nós agradecemos. Tá? Se não, sinta-se à vontade. Vamos orar então, Elo. Bondoso Deus, nós estamos aqui na tua presença, com o coração cheio de alegria, porque a cada manhã aqui o Senhor traz um servo teu para nos ensinar, para nos conduzir no caminho que o Senhor quer nos levar. Como nós aprendemos aqui hoje, mais uma vez, com o pastor Jorge, o quanto que nós precisamos de esvaziar o nosso eu, para que nós possamos ser revestidos pelo teu poder, do teu Espírito Santo, a fim de podermos suportarmos tudo que está por vir brevemente. Ó Pai querido, nessa sala aqui tem um grupo de pessoas que estão desejosas de fazer a tua vontade, de te obedecer, de ter paciência, de ter perseverança, de ter confiança. E por isso, ó Deus,
nesta manhã, mais uma vez, nós estamos diante do teu trono de graça, te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nós devemos a cada manhã desconfiar de nós mesmos, pois nós é que lutamos contra o nosso eu e contra ti. Por isso, ó Deus, arranca de nós o nosso orgulho, arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos separado da eternidade. Nós queremos também te pedir, Senhor, uma bênção muito especial pelo pastor Jorge, que se dispôs nesses 3 dias a trazer a tua mensagem, a tua palavra para os seus servos aqui presentes aqui nessa sala. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui presentes. Abençoe o dia de cada um de nós aqui. Nós agora vamos sair para o trabalho, alguns para os seus afazeres domésticos, mas que o Senhor possa ser com cada um de nós. Abençoe também o pastor André, que está aqui nessa sala, que tão bondosamente sempre tem trago palavras de apoio, de sustento para todos nós. Abençoe o ministério dele também, Senhor. Nós agora, Senhor, entregamos as nossas vidas e o nosso dia em tuas mãos para que nós possamos vencer o dia de hoje, para que no dia de hoje nós consigamos ser fiéis a ti. Esse é o nosso pedido, é o nosso desejo, Senhor, de estarmos ao teu lado hoje, para que possamos estar ao teu lado por toda a eternidade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amado e bom Pai, que estás no céu, entramos em tua presença nesta hora, Senhor, mais uma vez, para agradecer a ti pelos raios de luz que têm penetrado, Senhor Deus, além das trevas da vida de cada um de nós, e dando a oportunidade para que nós possamos brilhar. Pai, não desiste de nós. Trabalha em nós, Pai. Molda-nos e prepara-nos dia após dia para vivermos uma vida, a vida essa que Cristo Jesus nos deu como modelo e precisamos mais e mais nos aproximar dele. O seu puro caráter é o único motivo pelo qual nós estamos a cada dia buscando, horas após horas, a consagração e buscamos a plenitude do teu amor. Transforma-nos, Pai. Nos ajude e dá-nos percepção, capacitação e transformação. Pedimos ao Senhor, continue abençoando as tuas filhas, abençoando também o teu pastor, pastor Jorge, e que a graça do Senhor continue nos encaminhando, porque em breve viveremos a alegria da salvação e da redenção, estarmos com o Senhor, juntamente com o Senhor na eternidade. Por isso, ó Deus, aperfeiçoa-nos e transforma-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Tu és oleiro e o barro eu sou. Faz-me
e fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Deus seja louvado por a promessa que Ele nos dá, que nos dá um novo coração. Desejo a todos um feliz dia na presença de Deus. Amém, amém. Quero lembrar a todos de orar uns pelos outros, né? Orar pelos pedidos que estão aí no chat. Hoje nós tivemos o pedido da irmã Cristine, pela sua família, pela conversão, pelo culto de gratidão que ela fará em sua cidade e levará, ali terá a presença dos seus familiares, e que nós possamos lembrar de orar durante esse dia e durante esse restante de semana. Mais uma vez, Deus seja louvado por sua vida, pastor Jorge, pela sua família, pela sua disposição, pelo seu ministério, e vamos continuar orando pelo Senhor, e aguardamos o seu retorno para trazer a mensagem do Senhor para nós. Amém. Tenhamos todos bom dia. Amém. Amém. Um abraço a todos, um abraço ao pastor Andrei, tá? Amém. Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus. Irmã Aparecida pode fechar a sala.